primeiro ano de faculdade é sempre mais difícil. Você fica meio perdido com tudo que tá acontecendo. Tive que dividir o quarto com uma garota que é da minha turma. Meu primeiro encontro com ela foi curto porque eu sou meio tímido. Normalmente as garotas não me dão muita atenção também, mas ela foi bem legal comigo. Ela era muito gata, baixinha e com cabelo cacheado. O dia foi meio corrido por causa das burocracias, mas quando eu voltei pro apartamento no final da tarde, ela já tinha arrumado tudo, até minha cama. Parece tudo maravilhoso, mas algo estranho aconteceu naquela noite. Eu tava dormindo na minha cama, quando no meio da noite ouvi uma risada que vinha da escuridão do quarto. Imediatamente reconheci que era a Luísa. Eu não conseguia ver seu rosto, mas eu tinha certeza que era ela. O riso dela era muito perturbador. Tinha um tom extremamente agudo e parecia ser de um vilão de desenho. No dia seguinte, eu perguntei para Luísa sobre a risada. Ela disse que era um dos seus distúrbios do sono. É provável que ela estivesse só sonâmbula e acabou entrando no meu quarto, então eu decidi sempre trancar a porta de noite. E nas próximas eu não ouvi nenhuma risada e finalmente consegui dormir bem. É engraçado porque quase parecia que ela estava fazendo de propósito. Com a porta trancada eu não ouvia risada do lado de fora, como se ela soubesse que nessa noite não poderia me aterrorizar. Até a única vez que eu fui no banheiro eu não ouvi nada. Na próxima noite eu fui no mercado e notei que alguém estava me seguindo o caminho todo, só que eu não consegui ver exatamente quem era. Saindo de lá eu conferi se ainda estava sendo seguido e parece que não. Então quando cheguei em casa notei que a chave da porta do meu quarto sumiu. Eu perguntei pra Lu onde que ela estava, eu sei que foi ela, mas ela me disse que não sabia de nada e que nunca faria isso. Nesse momento eu desisti. Eu decidi que eu ia passar aquela noite sabendo que a Lu iria me visitar mais tarde. Aquela garota que era tão doce e fofa durante o dia se transformava em um monstro bizarro à noite. Essa escolha me custou caro, porque naquela noite a coisa ficou realmente assustadora. Aconteceu como da primeira vez. Ela entrou no meu quarto e riu daquele jeito. Eu conseguia ver o sorriso contorcido no canto escuro quando do nada ela chama meu nome. Com medo, eu imediatamente acendi as luzes e implorei para que ela saísse do meu quarto. Seus olhos fixados nos meus ficaram vermelho sangue e mesmo assim ela nem piscava. Parecia super desconfortável. Parecia muito um estado catatônico. Ela não sabia nem onde estava. Pensando nisso, eu tomei coragem e liguei pro pronto-socorro. Eles imediatamente levaram ela pro hospital. Desde aquela época eu não vi mais ela, e sinceramente eu tô muito feliz. Naquela mesma manhã, eu notei um estranho pedaço de papel amassado na minha cama. Eu peguei e abri. O recado dizia: mesmo que eu esteja longe de você, eu vou te encontrar nas sombras. Eu sempre fui muito hiperativo, e quando criança nem se fala então. Por sorte, minha família sempre morou numa fazenda bem afastada de qualquer cidade, então não era perigoso para mim sair por aí explorando. No final do dia, minha avó sempre me chamava para entrar, e normalmente quando o jantar ficava pronto. Na fazenda morávamos eu, minha mãe, meu pai e minha avó. Meu avô morreu antes de eu nascer e de uma forma bem misteriosa. Só me contaram que ele morreu na mata, mas isso não veio ao caso. Em um dia ensolarado eu acordei e resolvi tomar um banho no riacho. Não era perigoso justamente pela água nem passar da cintura. Então depois de pegar uma toalha e uma passatempo que eu tava de olho na despensa, eu corri até o lugar. São uns 15 minutos de distância. O dia foi tão bom que eu perdi a hora, mas também não ouvi minha avó chamando por mim. Já era tarde, e como não tinha lua, tava completamente escuro. Com mais algum esforço, vi de canto de olho que tinha uma clareira no meio das árvores a alguns metros de mim. Nela parecia que tinha uma fogueira, não era uma luz muito forte. Pisando em meio aos galhos e ficando todo arranhado, eu consigo chegar no lugar. A fogueira parecia ter sido acendida recentemente. Cansado, eu sento do lado do fogo e espero o dono dessa fogueira voltar. Minutos se passam e eu começo a ouvir os sons da mata. Pequenos galhos quebrando como se tivesse algum pequeno animal rondando o local. Quando o som fica mais próximo, eu levanto rapidamente e olho na direção dele. Pro meu horror, alguém tá me olhando de trás de uma árvore. Eu só consigo ver a silhueta quando a cabeça retrai e se esconde. Preocupado, eu grito que me perdi e por isso sentei no seu acampamento. Eu peço desculpas e pergunto se a pessoa tem uma lanterna que eu possa usar para voltar para casa. Uma voz familiar, então, me atinge perguntando: "Você tá com medo?" E eu, tremendo de medo, respondo que não, quando ouço os passos vindo na minha direção. Quando a figura finalmente chega no limite da escuridão e as sombras saem de seu rosto, eu fico travado. É a minha avó. Ela tem doces e todo tipo de coisa para acampamento.
Mas a minha avó não poderia ter vindo até aqui. Ela tem um monte de dor e o terreno aqui é complicado, cheio de pedra, cheio de galho, eu mesmo me arranhei inteiro. Ela sorrindo chega mais perto e pergunta novamente: Você tá com medo? Eu respondo que não, quando ela tenta me dar um abraço e eu recuo imediatamente. Tem alguma coisa errada aqui. Por algum motivo isso irritou ela, e o seu sorriso passou por uma expressão de ódio. As veias saltam e seus olhos me encaram através de suas sobrancelhas, parecendo um psicopata. Ela novamente tenta me abraçar perguntando se eu tô com medo, e quando eu escapo, as palavras que ela diz não fazem mais sentido, parece um animal rosnando. Então ela diz: Que menino medroso. A vovó só quer um abraço. E corre de volta para a escuridão. Sem saber o que fazer, eu me encolho em alguma parte escondida da clareira, de costas para uma árvore imensa, e de cansaço eu acabo caindo no sono depois de algumas horas. No outro dia, quando eu acordei, eu consegui ver minha casa, e estava bem mais perto do que eu esperava. Quando eu chego lá, meus pais estão desesperados. Eu digo que me perdi, mas foi só um dia, tentando ignorar a noite horrível que eu tive. Eles me respondem que eu sumi por 5 dias. Fizeram várias buscas pela propriedade, mas nunca me encontraram. Inclusive procuraram o lugar onde eu estava, onde eu deveria estar. Quando a minha avó agora de verdade vem me dar um abraço, eu só consigo dizer: eu não gosto da minha outra avó.